Projetos, ideias, carreira. Vamos conhecer Jerônimo Santos, o nome escolhido para ser CEO do Grêmio em caso de vitória de Paulo Calef na eleição do clube. Esse é o Canal do Gabardo, com muita informação e análise. Tem entrevista especial aqui no Canal do Gabardo. Jerônimo Santos, o profissional escolhido por Paulo Calef para ser CEO do Grêmio, caso ele, Calef, vença a eleição para presidente do clube. Uma oportunidade importante para conhecer, melhor o Jerônimo, que teve uma trajetória longa e com muito sucesso no grupo Ipiranga, e que tem um projeto extremamente importante que tem sido abordado na campanha, que é o Gols de Vantagens, que poderá gerar uma receita importante para o Grêmio. Então, uma oportunidade para entender um pouco melhor sobre tudo isso e sobre as ideias, o projeto do Jerônimo Santos. Vamos conferir a entrevista com ele. Bom, nós vamos conversar agora com o Jerônimo Santos, que tem uma experiência grande em empresas do Grupo Ipiranga e que já está anunciado por Paulo Calef, candidato à presidência do Grêmio, como o CEO do Grêmio em caso de vitória na eleição. Dia 30 de outubro, votação dentro do Conselho Deliberativo. Os dois candidatos devem passar a votação com os sócios do Grêmio no dia 8 de novembro. Então falta pouco para que os torcedores conheçam o próximo presidente do Grêmio. Se for Paulo Calef, Jerônimo Santos será o próximo CEO do Grêmio. Jerônimo, muito obrigado por nos atender para conversar. A primeira pergunta que eu queria fazer é como surgiu esse convite, esta relação, como é que o Calef te procurou, enfim, como é que foi estruturada essa ideia e este convite para ser CEO? Então, obrigado pelo convite, Gabardo, um prazer enorme estar aqui contigo. O Calef já me surpreendeu já no processo de abordagem, tá? Eu não tinha nenhuma proximidade com o Calef, e o Calef fez um processo muito profissional nesse aspecto, fez um processo de hunting bastante profissional, né? Ele sabia muito bem quem era o executivo que ele buscava, e a partir deste processo que eu iniciei os contatos com o Calef, a partir desse processo que eu iniciei a relação e a primeira abordagem com o Calef, num processo de hunting bastante profissional. Claro. E a sua relação com o Grêmio, na sua vida, como é que foi, Jerônimo? A minha relação com o Grêmio é de um gremista fanático, né? Eu sempre estive acompanhando o Grêmio, mesmo quando fora do estado, né? Mesmo quando morando no Rio de Janeiro, que a minha última fase na Ipiranga foram 20 anos no Rio de Janeiro, mas sempre acompanhando de longe o Grêmio e, óbvio, na medida do possível que estava por aqui, também indo aos jogos, né? Mas eu sou um gremista daqueles realmente apaixonado pelo clube, né? Para tu ter uma ideia, enquanto eu estava em Porto Alegre, no período que o Grêmio estava na segunda divisão, eu fui a todos os jogos do Grêmio na segunda divisão. Então, assim, eu realmente sou um gremista de coração. Jerônimo, antes da gente falar mais sobre o Grêmio, sobre os projetos, a sua imagem, ela sempre foi muito ligada, né? A Ipiranga. Queria que você falasse um pouco sobre a sua trajetória profissional até esse momento. Então, a minha trajetória profissional, eu passei por diferentes empresas do Grupo Ipiranga, né? Enquanto ainda Grupo Ipiranga, depois a Ipiranga passou a fazer parte do Grupo Ultra, né? E eu permaneci no management da empresa. Eu comecei na área de fertilizantes, na empresa de fertilizantes da Ipiranga na época. Depois passei para a área de distribuição de combustíveis aqui em Porto Alegre, onde eu fiz uma carreira sempre ligada a novos negócios, a marketing, a expansão da rede de postos como um todo.
Em 2003, eu fui para o Rio de Janeiro, assumi já uma posição nacional. Ali a Ipiranga começava um processo de integração das duas distribuidoras, uma com sede em Porto Alegre e outra com sede no Rio de Janeiro. E a partir dali eu assumi o marketing da Ipiranga e um pouco mais para frente acumulei também o comercial da Ipiranga. Permaneci na operação da Ipiranga como vice-presidente de marketing e comercial até o ano de 2020. Em 2020 eu saí da Ipiranga com alguns ativos digitais e ativos que concentravam as relações com os consumidores, com os clientes Ipiranga, e liderei como CEO uma empresa do Grupo Ultra que fazia a gestão desses ativos. Era uma fintech, uma empresa de pagamentos digitais, onde nós concentrávamos ali basicamente o quilômetro de vantagens e o Abastece Aí como plataforma de negócios. E aqui a visão, nesse período, era uma visão de business realmente para o quilômetro de vantagens e o Abastece Aí. Fiz isso até o final de 22, início de 23, quando eu encerrei o meu ciclo com a Ipiranga, e hoje cuido de alguns negócios meus, de família, e também sou investidor em algumas operações de varejo. Sim. Retomando a conversa com o Jerônimo Santos, a pergunta que eu estava fazendo, Jerônimo, e vocês vão perceber que mudou a imagem de fundo ali, o Jerônimo mudou, né, de local da entrevista para a gente ter uma qualidade melhor, é sobre o que o Paulo Calef, né, candidato à presidência do Grêmio, tem falado muito sobre o projeto Gols de Vantagem, que poderá representar a entrada de recursos financeiros extremamente importantes para o Grêmio. Mas antes de falar sobre isso, eu queria que você explicasse como foi concebida a ideia, como foi feito o projeto da Ipiranga, do quilômetros de vantagem, né, que é algo reconhecido em todo o Brasil como um projeto extremamente importante. Como é que surgiu essa ideia? Então, essa ideia era uma ideia minha, um projeto meu, tá? Internamente, tivemos várias discussões internamente para que a gente pudesse viabilizar este projeto, principalmente do ponto de vista de tecnologia, que era um desafio na época, nós capturarmos transações não financeiras nos POS, que são essas maquininhas que a gente captura pagamentos, diversos meios de pagamentos, mas nós precisávamos usar os POS para a captura de transações não financeiras, que era registro dos abastecimentos, do consumo nos postos, para que nós pudéssemos atribuir às pessoas quilômetros de vantagens correspondente ao consumo. Levamos um tempo para isso, mas viabilizamos. Em 1 ano e meio conseguimos colocar essa plataforma de pé, e a partir dali lançamos o quilômetro de vantagens como o programa de relacionamento da Ipiranga com seus consumidores, com seus clientes. Foi um programa fantástico que acabou absorvendo uma parte importante da nossa estratégia, e que abrigou muito mais depois do que quilômetro de vantagens, acabou trazendo Abastece Aí, acabou virando um meio de pagamento também, assim, um projeto realmente bastante importante, e que eu fui o protagonista. Tá? O meu time que trabalhava comigo foi bastante importante numa série de iniciativas que nós fizemos dentro da Ipiranga, muitas. Mas o quilômetro de vantagens especificamente, eu aqui, sem falsa modéstia, assumo como um programa meu. Esse é meu, Gabardo. Sim. E como vai funcionar no Grêmio? O Calef tem falado sobre isso, né? Mas eu queria entender com mais detalhes, e acho que o torcedor do Grêmio também está muito curioso, porque, pelo que o Calef tem falado, é algo que pode representar a entrada de recursos muito importantes, né, do clube, e isso é muito necessário. No Grêmio, como isso seria feito, Jerônimo? Então, isso seria feito, eu te diria, com
uma vantagem competitiva aqui, vantagem sobre vantagem, com perdão da redundância, uma vantagem competitiva em relação ao quilômetro de vantagens. Porque nós, no quilômetro de vantagens, utilizávamos basicamente o apelo econômico para sensibilizar as pessoas em participar do programa. E eu te diria, Gabardo, que por muitas vezes, discutindo internamente, utilizamos a paixão que as pessoas têm pelo seu clube como algo invejável para um programa de relacionamento, como um target a ser perseguido e sempre sabendo que jamais isso seria conquistado na relação comercial de uma empresa e seus clientes, mas que num clube de futebol, pela paixão que as pessoas têm pelo seu clube, pelas suas cores, esta paixão seria, sem dúvida nenhuma, um aditivo fantástico para um programa de fidelidade, para um programa de relacionamento. Então, quando o Calef me procurou, eu disse para ele: Calef, nós temos uma oportunidade aqui de montar uma plataforma que não foi montada, eu não conheço case no mundo com essas características, uma plataforma que traz a paixão dos torcedores do Grêmio pelo Grêmio. Essa plataforma tem a capacidade de monetizar esta paixão, coisa que quando a gente fala de uma empresa que está tratando com seus clientes, a gente só consegue utilizar o apelo econômico, e aqui nós temos a paixão como base para isso. Mas não podemos esquecer aqui, Gabardo, que precisa também fazer sentido econômico para os torcedores. Aqui precisa ser uma união entre paixão e senso econômico. E é isso que me motiva tanto em estruturar esse programa dentro da gestão do Grêmio, porque a paixão ela já existe, ela já está lá. O senso econômico eu sei construir, já fiz isso e tenho condições de fazer de novo. Então, acredito muito nessa plataforma, acredito muito na capacidade que o Gols de Vantagens tem de trazer para o Grêmio consistência econômica, consistência financeira, ampliar e aproximar a sua relação dos seus torcedores. Mais do que isso, esse programa tem a capacidade de ser um motor de transformar torcedores em sócios, ampliando substancialmente o número de sócios do Grêmio, e isso, sem dúvida nenhuma, é uma grande vantagem que o Grêmio teria dentro da sua operação, dentro da sua gestão. Tá. Vamos lá, Jerônimo. Então, o torcedor do Grêmio, né, ele, dentro desse projeto, ele vai fazer um cadastro, né, primeiramente, dentro de alguma plataforma do Grêmio, vai procurar a rede credenciada para fazer as compras, utilizar os serviços, aí quando ele se identificar no momento da compra, um percentual deste serviço, desta compra, será destinado ao Grêmio. Basicamente é isso. Exatamente isso. Tá. E qual é a previsão? O Calef chegou a falar em até 300 milhões de reais por ano. Qual é a meta deste plano? Então, a nossa meta é exatamente essa, a chegar nessa condição de trazer para o clube anualmente 300 milhões de reais. Esse é o nosso target. Claro que existe uma trajetória para isso, existe um caminho a ser trilhado para isso, mas nós temos potencial para isso. Estimamos que da nação de gremistas, nós precisaríamos ter 2,5 milhões de participantes do programa. 2,5 milhões de gremistas participando do programa, com spending na casa de R$500 mês nas suas compras normais. Não se pediria que as pessoas gastassem nada mais do que elas já gastariam normalmente. Obviamente, fazendo estes gastos, essas pessoas terão descontos e o Grêmio terá uma receita de 2% sobre esse spending, e com essa receita de 2%, o Grêmio estaria trazendo mensalmente R$10 por participante do Gols de Vantagens ao mês. E
Se você fizer a conta, R$10 vezes 2,5 milhões, vezes 12 meses, nós chegamos a R$300 milhões. Sim. E esta rede credenciada teria supermercados, farmácias, postos de gasolina, enfim, serviços variados. Todas verticais de varejo, todas as oportunidades de consumo, em todos os momentos também de entretenimento do torcedor gremista, né, que sempre foi uma vertical muito forte do quilômetro de vantagens, e eu gostaria de trazer essa vertical de entretenimento também para dentro do Gols de Vantagens, de maneira que as pessoas, quando estiverem consumindo ou se divertindo, estejam priorizando as marcas e os eventos que são eventos de relacionamento com o Grêmio. Quando isso acontecer, elas terão descontos para isso, elas vão pagar menos do que pagariam se não fossem participantes do Gols de Vantagens, e ainda o Grêmio receberá dessas instituições, dessas empresas cadastradas, estará recebendo 2%, é o que estimamos, 2% sobre o gasto dos seus torcedores. Tá. E só uma outra questão ainda sobre o projeto. O percentual, ele é diferente para sócios, para aqueles que são efetivamente sócios do Grêmio, e um outro percentual para aqueles que se identificam apenas como torcedores do Grêmio, apenas entre aspas, mas que não são sócios do Grêmio? Sim, sim. Por isso eu fiz a referência de que este programa será um motor de transformação de torcedores em sócios. Por quê? Entendi. Porque os benefícios distribuídos pelos varejistas credenciados no projeto serão sempre maiores para os torcedores que são sócios, né? Então, dentro dessa condição, as pessoas, ao longo do tempo, vão entendendo que elas poderão ter benefícios maiores se forem sócios, né? E aí, com isso, a gente vai aumentar o nosso quadro de sócios substancialmente. Tá. O Jerônimo, tem algum caso parecido de clubes do futebol, hoje no Brasil, que trabalhe com essa ideia, que você tenha conhecimento? Gabardo, que eu tenha conhecimento, não. Tá? Eu realmente, mas eu não gostaria de afirmar aqui que não existe. Claro. Pesquisei e não encontrei. Com essas características, com essa estratégia, com esse conceito, eu realmente não encontrei. Tá. Então, esse é um projeto extremamente importante e eu acho que está explicado, né? O Jerônimo, a Arena do Grêmio, que é um outro ponto que é um debate central, né, desta campanha, e é algo extremamente importante pela questão de possibilidade de geração de receitas, né, que são as mais variadas, inclusive venda de naming rights do estádio. Como é que você vê, né, caso o Calef vença a eleição, você seja o CEO do Grêmio, a utilização da Arena também para gerar recursos para o Grêmio? Fantástico, eu acho que é o sonho de muitos grandes clubes hoje no futebol brasileiro, de ter um estádio que ele possa utilizar, um estádio próprio que ele possa utilizar em benefício da sua estratégia, em benefício do conforto e de uma boa recepção dos seus torcedores. Tá? Eu acho isso fantástico, um evento que não estava previsto, não estava planejado, que nós recebêssemos a Arena da maneira que ela foi recebida. Isso é fantástico, isso é algo assim histórico para o Grêmio, né? E que traz uma condição aqui de utilização da Arena em benefício dos torcedores e do Grêmio. Fantástica. Claro, sem dúvida nenhuma, e poderá, né, gerar receitas a mais para o clube. Não tenha dúvida Jerônimo, disso. como é que você vê a função do CEO do Grêmio, né? Você teve a experiência de um bom tempo em Ipiranga e pode ser o CEO do Grêmio, né? E aí já tem um projeto aqui que está explicado, que é extremamente importante, mas ela é uma função que também vai ter uma interferência direta em várias outras áreas do clube, né? A gente fala de marketing, da operação do clube, do futebol. Como é que você vê essa função num clube de futebol?
Então, eu vejo essa função como fundamental para que o clube possa conquistar consistência e autossuficiência. Eu entendo que, através de uma gestão realmente profissional, uma gestão realmente voltada em benefício da autossuficiência do clube, pode transformar o Grêmio realmente do ponto de vista de continuidade de conquistas. Eu nunca olho o Grêmio como algo que vai ser refundado, que vai ser transformado. Eu acho que o Grêmio vem numa constante evolução, o Grêmio vem numa trajetória de conquistas que orgulha o Grêmio e é fruto de todas as pessoas que passaram pelo Grêmio, é orgulho para todos os seus torcedores. Mas o Grêmio precisa continuar nessa trajetória. E para que ele continue nessa trajetória e que acelere esse ritmo, passa por gestão. Tá? Eu acredito, Gabardo, que uma gestão profissional, com pessoas realmente focadas, cada uma na sua área, cada uma dentro das suas características, dos seus skills, das suas habilidades, que sejam parte de um grande conjunto integrado com o Conselho, dentro da estratégia definida com o nosso presidente, definida com o Calef, obviamente aprovado em Conselho, que essa gestão, de maneira muito profissional, possa trazer consistência e autossuficiência para o Grêmio. Tá? É isso que eu enxergo, vejo essa a grande função e a grande responsabilidade do CEO. Tá? Proporcionar isso dentro da estratégia do nosso presidente. Numa ideia inicial, assim, Jerônimo, o que você acha importante ter ali no seu guarda-chuva, né, de funções importantes abaixo do CEO? São executivos de marketing comercial? Já existe um planejamento do que pode ser feito de forma da estrutura que o clube vai ter em termos de funções que vão lidar diretamente com você? Sim, estamos trabalhando nisso desde o momento que nos alinhamos com o Calef. Isso já é um período aí de entre 5 e 6 meses de trabalho que a gente vem conduzindo esse processo. Quero te dizer que não tem como fugir de escolher as pessoas certas para as posições certas, né? de capacitar as pessoas, dar condições de trabalho para as pessoas e ter um conjunto muito, muito, muito grande dentro desse ambiente todo. Tá? As questões de infraestrutura, de gestão, como compliance, como governança, isso não tem como abrir mão, isso é básico. Né? Eu venho de uma empresa que faz parte de um grupo de capital aberto. Transparência e compliance é fundamental dentro da gestão, e disso nós não vamos abrir mão. Entendo, e já falei para você, desculpe, com relação a essa vertical de negócios, né, que nós vamos concentrar na plataforma do Gols de Vantagens, toda a nossa operação de negócios, fora o nosso core, que é o futebol, né, porque o Grêmio não pode esquecer o seu core é o futebol, mas nós precisamos ter outros negócios para gerar receita para o clube. Né? E essa plataforma do Gols de Vantagens certamente será central nisso tudo. Né? Então, assim, eu te diria, Gabardo, de uma forma assim, bem objetiva, tá? Uma gestão muito profissional, focada na qualidade das pessoas, na governança e na transparência. Entendi, perfeito. E o projeto Gols de Vantagens, que já foi explicado aqui, dá para dizer que é o carro-chefe, né, do que está sendo projetado aí em caso de vitória na eleição. Como business, sim. Tá? Eu acho que o Grêmio se ressente, como a maior parte dos clubes brasileiros se ressentem, de outras receitas que não são advindas diretamente do futebol.
tá? E acho Sim. que isso é o que pode tirar. A gente olha os clubes no Brasil hoje, os clubes oscilam entre uma má fase e uma fase de endividamento. Então, você está numa fase ruim, você se endivida, você melhora um pouco, a fase ruim volta, você se endivida de novo, e essa é a sequência natural dos clubes que a gente enxerga hoje no Brasil. Para você mudar essa sequência e você entrar numa sequência de bons resultados econômicos e financeiros, para que você tenha bons resultados em campo, e para que esses bons resultados em campo melhorem os bons resultados financeiros e econômicos da gestão, você precisa ter outras frentes de receita no clube. E, certamente, essa plataforma do Gols de Vantagens será central nisso tudo. Não a única, né? Você já citou aqui todas as possibilidades que a Arena traz, né? São, assim, fantásticas, né? O ambiente, como a Arena, é um grande ambiente de mídia, e aqui você, né, vamos dizer, você tendo esse ambiente cheio, farto, com torcedores e sócios lotando o estádio em todos os eventos de futebol e não futebol, né? Porque nós precisamos criar eventos também de não futebol, né? A torcida, eventos da torcida que eu falo aqui, tá, Gabardo? Não estou falando de eventos de entretenimento de uma maneira geral. A torcida tem que fazer parte do estádio muito mais do que nos dias de jogo, né? E nós temos que criar motivos para isso, criar momentos para isso, né? E eu acredito muito nisso, tá? Acredito muito que a paixão que o torcedor tem pelo Grêmio é uma fonte de receitas muito grande para o clube. E a gente precisa que a gestão tenha capacidade de monetizar essa paixão. Perfeito. Jerônimo Santos, muito obrigado pela conversa. Foi muito bom para entender, né? Além mais da sua trajetória, da sua relação com o Grêmio e também os projetos que vêm pela frente aí. Agora vamos aguardar o resultado da eleição. Muito obrigado, um grande abraço, Jerônimo. Grande abraço, Gabardo, obrigado pela oportunidade.